Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem, De Júlio. Bom, essa redução da Selic, o corte da taxa Selic, que foi mais intenso na última semana e deve se repetir nos próximos meses, isso tem um impacto significativo para os investidores, né? Principalmente em renda fixa, algum outro investimento também que acaba tendo uma rentabilidade menor por causa do corte na Selic? Sim, com o corte na taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, aplicações em renda fixa, as famosas aplicações mais seguras, né, que não tem muito risco, elas vão tender a perder a atratividade que elas tinham antes. Então, fundos daí, por exemplo, eles podem ter uma redução da lucratividade e esse dinheiro vai ter que migrar para algum lugar. Então, geralmente, as aplicações tendem a ir para ser de mais risco, por exemplo, fundos imobiliários, mercado de ações, mas a tendência realmente é que a renda fixa perca esse conforto que ela tem, que inclusive é um conforto que só existe no Brasil, nenhum país do mundo tem as rentabilidades que o Brasil oferece. Pois é, esse conforto é que acabava sendo a aposta de muita gente, até mesmo para a aposentadoria, juntavam dinheiro para depois conseguir, com esse 1% ao mês da renda fixa de alguns fundos, conseguir se manter um padrão de vida. Agora, que outros devem ser mais atrativos no caso de aplicações de longo prazo, como, por exemplo, é o caso de quem pensa em aposentadoria? Bom, hoje, por exemplo, o que as pessoas podem fazer é procurar aplicações pré-fixadas. Então, aproveitar um pouquinho desse conforto ainda, que é um conforto bom, né, comparado com outros países do mundo. Então, procurar aplicações pré-fixadas, no caso do Tesouro Direto. E o que eu sugiro às pessoas é o seguinte, começar a pensar fora da caixa, né? Não querer ser fora da caixa. Pensar um pouquinho e começar a ver o cardápio dos bancos, né? Eu sempre comparo um banco com um restaurante, então você tem que aprender a ler o cardápio. Ver as aplicações que os bancos oferecem. O mundo não se resume a renda fixa e bolsa de valores, tá? Nós temos aí fundos imobiliários, nós temos letra de crédito imobiliário, nós temos letras hipotecárias. Então, assim, é procurar entender esse universo das aplicações, procurar se conhecer outros tipos de caminhos, porque a tendência, se continuar nesses patamares, a tendência é que a renda fixa, para quem queira se aposentar, fique mais difícil. Ou a pessoa vai ter que colocar mais dinheiro, aumentando os aportes, para compensar a baixa rentabilidade, ou a pessoa vai ter que começar a aplicar mais cedo. Mas no caso de quem está no meio do caminho, a única saída é começar a fazer aportes maiores. Então, começar a ver outros tipos de aplicações. Essas outras aplicações, elas são encontradas nos bancos tradicionais ou tu aconselharia as pessoas a procurar outras instituições? Quando a gente fala de dinheiro, o máximo que a pessoa lê, né, quanto mais a pessoa ler, mais ela vai aprender e mais ela vai tratar o dinheiro dela com respeito. Então, eu sempre indico para todo mundo que eu dou aula, olha, se todo mundo lesse sobre 15 minutinhos sobre dinheiro por dia, o Brasil seria bem mais do que o país do futebol, né? Então, se as pessoas discutissem mais sobre dinheiro, que nem discutem sobre novela, futebol, isso aqui seria um país bem melhor para as pessoas que aplicam. Então, ver realmente, começar pelos bancos, que são instituições, assim, as pessoas estão acostumadas, tem aquela coisa do folclore brasileiro, o banco, sempre ir ao banco, né, coisa de pai para filho, mas também procurar corretoras, procurar bons fóruns na internet, bons jornais também, e procurar sempre outras informações para ver outros caminhos, porque as melhores aplicações, com certeza, não são as que mais aparecem nos meios de comunicação. Então, assim, elas ficam mais escondidas, mas não são impossíveis de serem achadas. E no fato de que a Bolsa de Valores pode ganhar uma atratividade, já que a renda fixa perde com a Selic menor, isso pode provocar um impacto positivo nas ações, porque a gente tem visto resultados bem negativos. Não esse ano, né, mas no acumulado de 12 meses. Isso pode ter um impacto positivo, vir a se refletir na Bolsa. Tu acreditas que realmente os brasileiros vão sair da renda fixa e migrar para ações em breve? O que acontece no Brasil hoje, muito do dinheiro que vem é o dinheiro chamado especulativo. Então, entra muito dinheiro no Brasil, mas não entra dinheiro em investimentos. Entra dinheiro para aproveitar essa ilha da fantasia, entre aspas, que são os juros brasileiros. Nenhum país do mundo paga os juros que o Brasil oferece, né? Então, assim, aqui é um país realmente fora do mundo.
A Bolsa de Valores, antes de mais nada, eu sempre falo que a Bolsa de Valores é um pulmão de um país. Então, um país que tem uma Bolsa de Valores forte, por exemplo, os Estados Unidos, que tem mais de 200, 300 empresas com ações listadas, vários tipos de bolsas de valores, não tem um tipo só, que nós só temos a Bovespa, é um país forte, é um país industrializado, é um país que produz. Então, quando você põe dinheiro na Bolsa de Valores, você está investindo em empresas que produzem, empresas que contratam, empresas que crescem, então você está investindo no futuro do país. Então eu sempre digo o seguinte, um país forte tem que ter uma Bolsa de Valores forte. Então se as pessoas começarem a colocar dinheiro na Bolsa de Valores, elas estão fazendo o quê? Estão investindo nas empresas do país, elas estão sendo sócias de bancos, mineradoras, siderurgias, grandes empresas que são uma das melhores do mundo. Então eu vejo com bons olhos esse dinheiro indo para a Bolsa de Valores. É difícil saber o que o governo federal pode vir a fazer para alterar a remuneração da poupança, da caderneta de poupança, mas isso é algo para breve, na tua opinião, De Júlio? Sim, alguma coisa terá que ser mudada, porque o governo também ele usa esse dinheiro da captação para investir, no caso, em programas, né, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Então, assim, algumas mudanças serão feitas, vai evitar saques de alguns fundos para outros, mas nesse momento eu prefiro aguardar para ver quais são porque assim, precisa ver também se esses cortes da taxa Selic vão continuar, porque nós temos um problema grave de inadimplência no país, as pessoas estão gastando muito, e pode ocorrer o que aconteceu em 2010. Em 2010 nós tivemos a crise econômica de 2009, tivemos um PIB negativo, o governo foi para 8% a taxa Selic, soltou as amarras do crédito, as pessoas gastaram carros em 72 meses sem entrada, eletrodomésticos em 30 meses, a inflação disparou em 2010, nós tivemos um PIB excelente, 7% se não me engano, e aí veio a inflação por demanda, então IGPM aumentou, disparou, então o governo vai ter que tomar cuidado também, porque assim, a economia hoje está ruim, o PIB foi péssimo, está ruim, as pessoas não estão consumindo. Agora, se elas forem com muita sede ao pote, pode ser que ele tenha que fazer outras medidas como voltar a Selic aumentar. Então eu prefiro aguardar nos próximos capítulos. Tá certo. De Júlio, tu falavas em ler sobre finanças pessoais. Tu tens um blog bem interessante com textos sobre o assunto. Dá um endereço pra gente. Meu site pessoal é www.antoniodejulio.com.br. Tá certo. Muito obrigada, especialista em finanças pessoais da Manifit. Um bom domingo, boa semana. Obrigado para vocês também.